Olha, vão entrando aí, gente. Boa noite. Mandem um coração aqui, ó, pra parar com o nervosismo da pessoa. Nossa, que legal. Família, família. Família aqui pra apoiar, isso mesmo. E aí, como é que vocês estão? Ai, muito obrigada. É o filtro do Instagram, gente, porque esse horário, ó, já não tem mais cara que salve, né? Olha lá. Será que entra pelo menos 15 pessoas? Não sei, eu mentalizei esse número, viu? Ah, gente. Gente, ó, eu sou meio... tô sem óculos, então vocês vão mandando aí as mensagens, eu tô tentando ler, hein? A Sueli mandou um oi. Ó, a Su mandou oi, não chegou pra mim o oi aqui. Então, oi, Su, não consigo ver a mensagem aqui, ó, tô com um assistente. Vamos esperar aqui um pouquinho pra gente começar. É, ó, logo, logo 1000 pessoas. Logo, logo. É muito legal, ó, pra quem fala que a gente fica fazendo vídeo no YouTube, que eu tô blogueira, confesso que é totalmente diferente de estar online aqui. Mas, ó, o coração tá muito legal, assim, de conversar ao vivo aqui com vocês. Vocês só podiam aparecer, né? Ia ser muito legal. Esperar mais uns... Ó, mais um minutinho, 2 minutinhos. Aí a gente começa. Aí a gente vai tentar aqui deixar a live gravada, ver como que funciona. E aí quem não puder entrar agora, consegue assistir a live depois. Com certeza. Ó, já tô preparando os outros porque todo mundo tá me pedindo os outros temas que estavam na enquete. Então a gente vai tentar aí fazer um bem bolado para nas próximas a gente conseguir falar sobre isso. Su, muito obrigada! Olha, gente, confesso que estar aqui é realmente quebrar barreiras e a gente tem que se orgulhar mesmo das pequenas conquistas, das grandes conquistas que a gente tem na vida. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês, se parabenizem, porque vocês merecem, né? Quando a gente bate a nossa meta, quando a gente coloca um objetivo e a gente começa a atingir os objetivos que a gente coloca pra gente, é muito importante, né? Então, quando você atinge, se parabenize. Então, tô mais nervosa do que gravar vídeo pro YouTube, hein? Então, vão me incentivando aqui, mandando coisas pra mim. Oi, tia! Ó, 8h39. Muito obrigada por estarem aqui. Temos muitas coisas aí para falarmos. Vou começar falando algumas coisinhas aqui então. Quem for entrando, vai pegando. Tá bom? Gente, ó, se vocês tiverem... Iluminou aí enquanto eu tô falando aqui, se alguma coisa fizer sentido pra vocês, já manda um coração, manda qualquer emoji aí pra mim saber que vocês estão me acompanhando, tá bom? Porque senão eu fico falando, e aí pra não ficar muito chato. Então é isso, ó, 8h40, 5 minutinhos aqui. Então, na verdade, quero começar falando que, né, como eu falei, né, de quebrar aí as barreiras. Gente, aqui ninguém é melhor que ninguém. Então, todo mundo tem alguma coisa pra contribuir, né, na vida de alguém. E todo mundo tá em constante evolução. Então, o que eu, assim, mais quero falar pra vocês também é a minha experiência, né? Então, muitas pessoas perguntam como é que eu cheguei aqui, como é que eu consigo falar, como é que eu consigo lidar com os meus problemas, como é que eu, enfim, como é que eu consigo lidar com as coisas da vida,
como que foi essa evolução. Nem sempre foi assim, né? Então, pra gente começar a falar disso, como lidar com os problemas, eu quero contar um pouquinho sobre a minha experiência. Então, eu sempre fui uma pessoa muito reclamona, pessimista. Então, sabe aquela pessoa que qualquer coisa que acontece na vida, qualquer problema que chega, parece que é um dilúvio, né? Então, parece que eu fico sem chão, eu não consegui achar uma solução. Então, quero te dizer que nem sempre foi assim, né? Então, todos nós estamos aqui em busca dessa evolução. E também quero parabenizar vocês, né, que estão aqui, né, nesse dia frio, com chuva, de estarem aqui para me ouvir. Como eu falei, acho que todo mundo tem um pouquinho a contribuir. E fico muito feliz de vocês estarem aqui buscando a evolução de vocês, né? Ainda mais depois de tudo que aconteceu, veio pandemia e a gente ficou com o nosso emocional lá embaixo, né? Então, se a gente não encontrar esse equilíbrio, vai ser muito difícil a gente lidar com as coisas da vida, em geral, né? Então, essa é a primeira coisa. E foi um dos temas, né, que eu escolhi para falar, porque justamente por ser um tema do dia a dia, né? Então, como que a gente lida com os nossos problemas, com os desafios que surgem no nosso dia a dia, né? Então, tinha que ser um tema que tinha muito a ver com os dias que a gente está vivendo, né? Com o momento que a gente está vivendo. Então, problemas todos nós temos. Gente, sempre vai ter. Quem é aqui que não tem problema, né? Então, os problemas, eles vão nos acompanhar. E a gente tem que entender como lidar com eles. Como que a gente age diante dos problemas. E outra coisa que eu vou falar pra vocês já vou dar o meu tapa de amor, quem me conhece sabe, que se você continuar nessa mentalidade que você tá, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, na mentalidade que eu tinha, eu não conseguia resolver nada. Ou as pessoas resolviam os problemas por mim, ou eu ficava rodando em círculos sem achar nenhuma solução. Por quê? Porque quando a gente coloca o nosso emocional totalmente acima das coisas, a gente fica cego, né? Então, o problema, ele fica muito maior do que ele realmente é. Então, é uma das coisas pelo qual a gente tem que analisar, né, qual é realmente, de fato, o tamanho desse problema que a gente tem que lidar. Então, essa é uma das primeiras dicas, né? Qual é o tamanho desse problema? Outra coisa também você tem duas coisas, né? Dois jeitos de lidar com os problemas. Você tem como lidar no amor ou como lidar na dor. E aí fica a seu critério, né? Eu sempre lidei na dor. E depois de muito tempo, muito estudo, muito autoconhecimento, saber quais são os meus limites. Exato, né? A gente vê problema em tudo, que era o que acontecia comigo. Então, se você não começar a mudar essa sua mentalidade, se você não começar a se aprofundar em você, né? Saber quais são as suas atitudes diante dos seus problemas, diante de um estresse, diante de uma raiva, como que você lida com você, né? Quando você está em momentos vulneráveis, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você vai ficar sempre vendo problema em tudo, né? Então, a dica número 1 né, parar de se lamentar, pra gente conseguir ver melhor, né, o que a gente tem aqui na nossa frente. Outra coisa também, não vamos falar aqui de como lidar com os problemas do dia a dia, problemas que precisam de algum tipo de tratamento psicológico, como, por exemplo, o luto. O luto é um processo maior, né? Então, exige de você um acompanhamento, um processo mais longo, né? Então, são coisas... uma doença muito grave, em estado terminal, enfim. Alguma coisa que precise de você um acompanhamento. E se você já passou por alguma dessas duas situações ou outras situações parecidas e você não buscou ajuda, então você precisa, essa é a hora que você busca ajuda, né? Então a gente vai até, inclusive, vou aproveitar que o Setembro Amarelo, né, pra falar sobre isso. Se você tá com algum problema que você não consegue lidar, que você não consegue ver o tamanho do seu problema, que realmente você precisa de ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um profissional da saúde, então essa é a hora que você busca ajuda, ok? Então, nós estamos falando aqui dos problemas do dia a dia, né? Problemas que a gente tem na nossa rotina, com relacionamentos, nosso trabalho, né? Problemas pessoais, imprevistos, né? Então, como que a gente lida com essas coisas? Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas tem dias que parece que a gente tá numa avalanche, né? Que é um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Tem semana que parece que é um terror,
que não tem fim, e aí você chega no final de semana e fala, ainda bem que a semana acabou, né? Então, como que você se sente? E assim, gente, sendo bem honesta com você, se passou uma semana, passa outra, e você continua tendo essa sensação de que é um problema atrás do outro, então você precisa analisar como que tá a sua rotina e como que tá o seu emocional. Enquanto o seu emocional estiver desequilibrado, escuta isso que eu vou falar. Enquanto o seu emocional estiver desequilibrado, vocês dificilmente vão conseguir sair desse looping de problemas, né? Então, como a gente falou aqui, né? Um problema atrás do outro, a gente vê problema em tudo. Porque quando o nosso problema, quando o nosso emocional está defasado, precisando de atenção, isso afeta também como lidar com os nossos problemas. Porque a gente não vai encontrar solução, né? Então, a gente vai parecer que não tem solução. Então, essa é uma das coisas, né? E uma outra coisa que eu gosto muito, inclusive eu vi uma outra frase, né, esses dias que me fez refletir muito sobre isso, que é isso, né? Afaste-se um pouco e você conseguirá olhar melhor. Tipo, muito profundo, né? E o que isso quer dizer? Você já chegou a tentar se colocar como se fosse uma terceira pessoa na história? Sabe? Tipo, tá acontecendo um problema na sua vida e você tentar de fora, porque imagina, né? A gente tem amigos que pedem às vezes nossa ajuda, que pedem nossa opinião, pedem um conselho, e a gente consegue aconselhar todo mundo, a gente consegue ajudar todo mundo, mas por que a gente não consegue lidar com os nossos problemas? Né? Então, faz esse teste, né? É uma das outras dicas aqui que eu dou. Faça esse teste de tentar se colocar sempre como se fosse uma terceira pessoa na história. Para isso você precisa, né, entrar nesse seu processo do autoconhecimento, que é uma coisa que eu falo muito aqui. É você sentar, analisar a situação com calma. Outra coisa que me ajuda muito quando é um problema um pouco mais intenso é escrever. Escreve esse problema. E aí você vai olhar que esse problema nem é tão grande assim. Né? Então, tenta olhar, né, de fora. Então, usa essa frase pra você, sabe? Afaste-se um pouco e você conseguirá olhar melhor. Então, isso ajuda muito, assim, sabe? Você tirar esse foco, né, do problema. Mandar coisas aqui. Jana, sim. Se você não trabalhar a sua mentalidade, ó, coisa que a gente falou lá no começo. Se você não trabalhar a sua mentalidade, você nunca vai achar a solução. Então, a gente precisa... Por que a gente, né, estamos falando tanto aí de mentalidade de sucesso, mentalidade empreendedora? É isso. É você achar soluções, buscar soluções. Né? Enquanto a gente ficar pensando só no problema, realmente a gente não vai conseguir ver as soluções, ver o que a gente consegue fazer. Então, a gente precisa entrar nesse autoconhecimento. Outra coisa que eu falo muito aqui, né? Onde está o foco? Onde está o seu foco? Onde está o seu foco é onde vai expandir. Então, diante de um problema, né? Quando aparece um problema na sua vida, você pega esse problema e tenta resolver? Ou você pega esse problema e se lamenta? Coloca como vítima? Essas coisas só acontecem comigo, na minha vida só tem coisa ruim, nada de bom acontece, é problema atrás de problema, pra isso que eu vivo pra resolver problema. Se você tiver essa mentalidade, você vai continuar vivendo só pra resolver problema. Né? Então, exatamente, tia. Né? Ó, verdade, sempre pensar que o outro dia será diferente, né? Tudo passa. Na vida, tudo passa. Não há problema que dure para sempre. E não há felicidade que é eterna, né? A gente tá feliz, a gente tá triste. A vida é uma montanha-russa. O que a gente não pode é ficar, né, com nossa balança totalmente desequilibrada por muito tempo. Então, por isso que eu falei, se você tá desequilibrada 1 semana, 2 semanas, meses, você está precisando de equilibrar, tá precisando de ajuda, tá precisando de terapia, tá precisando de um psicólogo, tá precisando de alguma outra coisa que vai trazer esse equilíbrio de volta, né? Esse equilíbrio é o mais importante aí pra gente conseguir voltar pro nosso eixo. Ah lá, vigiando nossos pensamentos ajuda muito a amenizar os problemas. O tanto de pensamentos negativos que ela nos traz só piora. Muito bom, e eu tenho, né, isso aí pode ser dica de uma outra live, né? Me perguntam muito, né? Eu não consigo parar de pensar negativo.
Gente, já emendando, a gente não vai conseguir parar mesmo, né? A maior parte dos nossos pensamentos, eles são espontâneos. A gente não fica selecionando quais são os pensamentos que a gente vai ter no dia, né? Mas tá aí, como que você lida com eles? O que você faz com os pensamentos que chegam até você? Né? Então, é isso que você tem que saber. Os pensamentos, eles vão chegar. O medo, ele chega, a insegurança, ela chega, mas o que fazemos com isso? Né? Se você não souber lidar com os seus problemas, os problemas lidam você. Né? Então, você precisa saber liderar. Então, eu tenho algumas outras dicas aqui também, né? Então, assim, se eu não lido com os problemas, né? Então, temos aqui duas formas de resolver. Ou eu resolvo, ou eu aceito. E como que eu consigo identificar isso? Eu resolvo aquilo que está ao meu alcance. Você já fez tudo aquilo que você pode fazer para resolver os seus problemas? Os problemas dependem de você. Então, são coisas que você tem que analisar, né? O que está ao meu alcance, o que depende de mim, o que está sob o meu controle. Então, você tem que analisar. E as coisas que não tenho controle, as coisas que não dependem de mim, eu aceito. Se você já fez tudo aquilo que você podia fazer, você aceita. E essa é a forma que hoje eu lido. Ou eu resolvo, ou eu aceito. E uma maior dificuldade que eu tive, né, quando eu comecei nesse processo de tentar resolver os meus próprios problemas, sem tentar ficar pedindo ajuda a todo momento, ter essa dependência emocional das pessoas, buscar em mim aquilo que eu tenho, né? Então, tudo aquilo que a gente busca já está em nós. A solução que você busca já está em você. Então, você precisa se conhecer, né? Então, por isso que eu sempre vou bater nessa tecla do autoconhecimento. E umas coisas que me ajudou muito empatia é diferente de pegar os problemas e absorver os problemas de todo mundo. A nossa família tem problemas, o meu marido tem problemas, minha filha tem problema, minha irmã tem problema, as pessoas ao meu redor, os meus amigos, os meus vizinhos, todo mundo tem problema. E aí, a diferença é que quanto mais a gente se aproxima das pessoas, a gente tende a absorver problemas que não são nossos. Então, se você não se conhecer, você vai continuar absorvendo problemas que não são seus. E não vai encontrar soluções, porque os problemas não são seus. Entende o que eu quero dizer? Então, vocês entendem por que a gente precisa ter esse conhecimento? Você precisa colocar que você é a líder, você é a protagonista da sua história. E você tá aqui para resolver os seus problemas. Né? Enquanto a gente ficar aqui tentando resolver os problemas de todo mundo, né? Foi o que a gente falou. Os problemas, eles não têm fim, gente. Os problemas, eles não têm fim. Então, assim, a gente precisa saber lidar com os problemas do tamanho que eles realmente são. Então, para isso, você tem que saber identificar os problemas que você tá passando. Deixa eu tentar ler aqui, gente, que vocês mandaram um monte de coisa. Ó, não ser esponja. Sim, dica aí, hein? Não ser esponja. A gente não deve absorver os problemas de ninguém. A gente tá aqui, a gente ajuda, a gente acolhe. Empatia é você entender que aquela pessoa tá passando por um momento difícil e acolher essa pessoa. Mas empatia não é pegar o problema da pessoa pra você. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente olha pra pessoa e fala, nossa, como essa pessoa tem empatia. E a gente, de repente, em casa, ela tá tentando resolver problemas que nem são dela. Né? Então, tem que saber ponderar aí o que é seu e o que é do outro. Difícil, gente, esse negócio de ler os comentários aqui. Vocês falaram várias coisas aqui, ó. De não deixar, né, que eles virem nossos predadores. Muito importante isso aqui também. Outra coisa aqui, né? Ó, boa parte das coisas que aconteceram comigo eu aceitei. Então, assim, quantas coisas a gente não aceita na nossa vida? É aquilo que eu falo. Quantos problemas realmente são seus, quantos problemas realmente são do outro. Eu tenho que lidar somente com o que é meu. Aquilo que é do outro, eu deixo pro outro.
né? Então, vamos ponderar isso também. Eu falo bastante, né, sobre esse negócio de saber lidar, o autoconhecimento. Quando eu falo que às vezes tem dias que parece que um problema, né, a gente tá com um problema e resolve um problema, vem outro problema, vem outro problema, e a gente tem essa visão de que a nossa vida é só um problema, isso, né, que eu falei de equilíbrio emocional, atrapalha totalmente na sua qualidade de vida. Então, isso vai impactar no quanto realmente você tem uma qualidade de vida boa ou não. E qualidade de vida também é ter a habilidade de saber lidar com os problemas. Então, como está essa sua habilidade de resolver, de resolução? Então, a pessoa que ela tá com equilibrada emocional, pode ver como que você lida com os seus problemas quando você tá feliz e como você lida com os seus problemas quando você tá triste, com raiva, estressado. Você vai ver que a gente lida com os problemas de forma diferente, né? Então, a mesma coisa acontece para tomada de decisão, né? Quais decisões você toma quando você tá feliz? A gente sai, parece que se dando sim pra tudo, falando sim pra todo mundo, a gente aceita qualquer coisa, que a gente tá muito feliz. E a mesma coisa acontece quando a gente tá triste, né? A gente tende a tomar outros caminhos. Para uma mesma situação, a gente toma caminhos diferentes. Porque o nosso equilíbrio emocional fala muito sobre isso. Então, você tem que analisar como que está, né? Minhas decisões, como estão? O que eu tenho tomado aí? Como eu tenho agido? Então, para analisar, sabe? Porque se você não se encontra nesse equilíbrio, vai ser bem complicado, né? A gente, quando tá muito feliz ou quando tá muito triste, a gente entra num grau de intensidade. Então, as nossas decisões, elas são muito intensas. E aí, nem sempre é a decisão correta. Então, tanto feliz quanto triste, quando a gente tá mal, né? Mesmo vai lidando com os problemas, de repente você toma uma atitude, lida com o problema de um jeito e você fala, não deveria ter agido assim. E pode reparar, talvez você faça isso quando você tá muito feliz ou quando você tá muito triste. Por quê? Porque você tá numa intensidade, né? Os seus sentimentos estão aflorados, suas emoções estão afloradas. Então, as suas decisões, consequentemente, estão afloradas também. Exatamente. Ó, a Ana até que mandou aqui, ó. Refletir bem antes de resolver um problema. A gente falou de duas situações, né? Ou você resolve, ou você aceita. Quando você não faz uma dessas coisas, você entra em outras duas situações. Você entra numa situação de sofrimento. E, gente, eu quero dizer que é normal a gente ficar triste com as coisas que acontecem com a gente. É normal você se sentir frustrado, é normal a gente não ter as nossas expectativas atendidas, é normal, né? É normal a gente ficar triste, né? Mas o que você faz com a tristeza? Se você não cura, ela vira sofrimento. E é aquela frase clichê que a gente sempre ouve, né? Tristeza acontece, né? O sofrimento é opcional. Então, se você não resolve ou se você não aceita o problema, que a gente já viu o que é, né? Só voltando um pouquinho. Então, eu resolvo tudo aquilo que tá ao meu alcance, tudo aquilo que depende de mim, tudo aquilo que eu consigo controlar. E a gente aceita aquilo que não depende de mim, que depende de uma outra pessoa, que depende do acaso do universo, da vida, né? Os problemas, eles surgem assim. Os problemas ou eles surgem por alguma coisa que a gente fez de errado e surge um problema, ou surge porque alguma outra pessoa fez alguma coisa que gerou um problema, ou a vida, o universo. Então, a gente tem essas duas situações. Então, ou você resolve, ou você aceita. E quando você não faz essas coisas, gera duas outras coisas. Sofrimento e, muitas vezes, você piora a situação com atitudes impulsivas. Então, se você não para refletir as suas atitudes, se você não para pensar, o autoconhecimento, a inteligência emocional é isso, né? É você ter esse tempo entre o que acontece com o que você vai fazer. E aí você tem esse equilíbrio, né? Então, o que a gente chama de inteligência emocional? A habilidade que você tem de pensar o que aconteceu, de pensar sobre a situação e a atitude que você vai tomar. Então, por isso que a gente vê, né? Eu tinha mania de falar, nossa, eu sou muito impulsiva. Parei, porque impulsividade não é um ponto positivo, né? Então, impulsividade pode ser esses outros dois lados, né? Que a gente conversou. Então, pode ser ou eu tô muito feliz ou eu tô muito triste e a gente entra nesse desequilíbrio. Então, por isso que a gente tem que ponderar.
Então, vocês já viram aí o que pode acontecer, né? Então, você tem que sair desse sofrimento. Você tem que sair dessa situação. Tem que deixar não piorar. Porque imagina, às vezes a gente tá numa situação, a gente pega uma fase da vida que a gente tá com 1 milhão de problemas. Quando acontecer isso, você olha assim, você não tem refúgio. Seu trabalho tá difícil, sua casa tá difícil, seu relacionamento tá difícil, você tá com problema na família. Onde que é o seu refúgio? E aí a gente começa, na nossa impulsividade, no nosso desequilíbrio, a gente começa a lidar com os nossos problemas em outros lugares. Aí entra na comida, entra nos nossos vícios, entra em outras questões mais a fundo, né? Que a gente não vai conversar muito aqui. Mas a gente começa quando a gente não sabe lidar com o problema em si. A gente usa todas as outras coisas ao nosso redor como formas de lidar. Então, aí o que acontece? A gente piora a situação. Então, pra vocês verem que uma coisa sempre vai levar a outra. Então, quando a gente não resolve, quando a gente não aceita, a gente sofre e a gente piora a situação. Então, essas são os dois lados aí da moeda, né? Então, como lidar? Então, esse era o nosso assunto de hoje, né? Como eu lido. Então, você escolhe, né? Os problemas que... Eu tenho uma frase que é muito assim, né? Então, eu e meu marido aqui, a gente tem uma forma de lidar com os problemas muito... até engraçado, né? Porque virou uma coisa tão leve, assim, pra gente, que as pessoas de fora, uma vez, a gente ouviu: vocês não têm problemas? Gente, a gente tem muitos problemas. Né? Imagina se a gente vivesse aqui sem problema nenhum. Imagina que maravilha. Mas não, todo mundo tem problema. Mas como a gente lida? Se você tá nesse momento onde tudo tá acontecendo na sua vida, escreva. Escreva, liste. Problemas financeiros. Qual é o seu problema financeiro? É um problema profissional? Qual é o seu problema profissional? É um problema no relacionamento? Qual é o problema no seu relacionamento? E ver quais dessas coisas têm solução. Muitas vezes você tá num relacionamento que você já tentou de tudo e não tem mais solução. Então você aceita. E não é aceitar estar no relacionamento. É aceitar a outra forma. Ou, de repente, infelizmente, terminando, você dando um basta, ou você vai ficar no sofrimento por algo que você já não tá fazendo bem pra você. Então, tem que analisar. Você tá numa situação do seu trabalho, tá se sentindo mal. O que do seu trabalho tá te fazendo mal? É o seu financeiro? É a parte financeira de onde você tá? Ou é o próprio local? Ou é a própria empresa? Às vezes você tá num local, gente, que você já absorveu tudo, já aprendeu tudo. E a gente tem que ter essa noção. Falar assim, olha, aqui eu já cresci até onde deu. Aqui eu não tenho mais como evoluir. E aí é onde você pega e você sai do seu trabalho. Então você resolve. Ou você aceita. Aceita que você tem aquele trabalho, que você tem aquelas condições. Então, é essa situação que a gente tem que ver, entendeu? Então, pra você ver qual é a forma de lidar. Então, todo mundo tem problemas. Lista. Se você tá com esse monte de problemas, lista. Faz uma lista. Qual é a sua prioridade? Tenta ver hoje qual é o problema que tá desencadeando todos os outros. Porque problemas, né? Às vezes está acontecendo simultaneamente. Qual é o problema? Tente analisar qual é o problema que tá afetando todos os outros. Ó, já, o meu assistente aqui falou que tem mensagem. Deixa eu ver. Gente, é que aparece tão pequenininha aqui pra mim. Vamos ver, entrou mais um monte de gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Ó, eu comecei a escrever tudo. Exatamente. Escrita, gente, ó, anota aí. Escrita. Quando a gente não consegue expressar, não consegue falar dos nossos sentimentos, não consegue lidar, escreve. Que a gente consegue ter muito mais clareza. Isso pra tudo. Uma situação te chateou, escreve. E vê o que essa situação te traz. Às vezes você olha e você fala, nossa, foi isso? Foi isso mesmo? Então, a escrita, ela ajuda muito. Matheus causando aqui, né? Como você aguenta o Henrique? Gente, que é isso?
vou nem responder essa questão aqui, né, gente? Trabalho, ó, vamos falar disso aqui. Trabalho, quero mudar de área, mas para onde? Muitas questões aqui, hein? Muitas questões. Precisa se conhecer. Precisa se conhecer. Precisa juntar o que você gosta, o que você sabe fazer bem. Que muitas vezes a gente gosta de alguma coisa que a gente não sabe nem por onde começar. Então, ó, mudança de área. Então, se conheça. Gente, eu mudei totalmente, ó. Tem várias pessoas aqui novas, né, que não me conhecem muito bem. E é isso. Passei recentemente por uma transição de carreira. Então, passei da minha área administrativa, da área de ciências contábeis, da área da matemática, para a área de terapias. Então, mudei totalmente aqui a minha história, né? Então, eu entrei naquela questão, né? O que hoje, qual é o problema do meu trabalho? O problema do meu trabalho é só o financeiro? O problema do meu trabalho é o local? O que é? E no final, descobri um chamado diferente. Então, isso você tem que saber se conhecendo. Porque dificilmente você não... Mesmo na terapia, senão a gente vai ter que fazer uma checklist de profissões. Bora se conhecer, amiga. Ó, uma cliente me fez essa pergunta, se eu não tinha problemas, porque eu sempre estava sorrindo. Então, essa é a forma como você lida com os seus problemas. Então, hoje em dia, gente, ó, eu prefiro colocar o problema aqui e falar assim, você não é maior que eu, não é maior que a minha vida, não. Eu que mando aqui. Então, você tem que falar pro seu problema, eu que mando aqui, qual que é o seu problema? Coloca ele numa caixinha e fala, peraí, fica aqui. Vou te resolver, você vai embora, mas quem manda aqui sou eu. Passou a meta, passei, gente! Passamos a meta! Ó, a gente já tinha batido 19 aqui. Eu tô muito feliz porque eu falei no começo da live que eu tinha memorizado, ó, 15 pessoas e já tem 18 pessoas. Então, tô muito feliz por vocês. Ó, quem tá chegando agora, a live, vou tentar gravar, né? Eu tentei aqui no comecinho, fiz um outro teste, a qualidade ficou bem ruim. Eu vou tentar melhorar a qualidade pra ficar salva, porque a gente falou bastante coisa, né? E eu falei que ia ser só 20 minutos, ó, já tá estourando o nosso tempo. Daqui a pouco aparece aqui o reloginho. Vamos ver. Ah lá, viu? Esses dias li algumas coisas que eu escrevi e parei pra pensar. Não acredito que escrevi isso mesmo. Gente, isso acontece. Por isso que eu falo que a escrita, ela é libertadora. Porque eu escrevo quando eu tô estressada. Por que eu tô estressada? De onde veio o meu estresse? De onde veio isso? De onde surgiu? E quando você vê, você fala, nossa, não acredito que foi por conta disso. E aí fica muito mais fácil do que a gente sair dando patada em todo mundo, né? Então, mostra a Liz um pouquinho. Gente, a Liz tá dormindo. A Liz, ela tem sono de Cinderela. Cinderela não, Bela Adormecida. Bom, são muitas coisas, né? Então, que a gente falou. Quem chegou agora, a gente já começou a live 8h35, né? Então, vamos finalizar aqui. Vou fazer só um lembrete aqui das coisas importantes, né? Então, mudar a mentalidade. Então, vamos lá. Mudar a mentalidade. Começa a mudar, ó. Mentalidade empreendedora para mentalidade de sucesso. Você é a protagonista da sua história, né? Então, você coloca aí, eu sou a dona da minha vida. Eu sou o dono da minha vida. E não deixa ser levado pela vida, não. Entendeu? Não é os problemas que levam você, não. Você que leva os problemas. Da maneira que você decide. Então, esse é o primeiro. O segundo, qual é o real tamanho do problema? Se você não sabe qual é o tamanho do seu problema, escreve. Escreve todas as situações que você tem na sua vida. Então, ó, esse é o segundo ponto. Não sabe, escreve. Tô levando esse problema realmente com o tamanho que ele é? Terceiro, tentar ver o problema, a situação, o desafio como uma terceira pessoa. Imagina que alguém te contou o problema e você vai olhar de fora. Então, para você tentar achar uma outra solução. Que conselho você daria para essa pessoa? Então, tenta olhar o seu problema de fora. Quarto, né? Então, juntando com o terceiro. Afaste-se um pouco para tentar ver melhor. Então, toda vez que a gente
dá uma afastada, a gente consegue ver com mais consciência, com mais clareza as coisas. Então, 4. 5. Se o seu foco continuar sendo os problemas, você não vai encontrar a solução. O seu foco tem que ser a solução. Para isso, ou você resolve, ou você aceita. Então, lembrando rapidamente, resolvo tudo aquilo que está ao meu alcance, tudo aquilo que eu controlo, que depende de mim. O que depende de mim? Esse problema depende de mim, então eu vou atrás. Segundo, eu aceito tudo aquilo que não está no meu controle. Não tenho controle sobre isso, eu aceito. Deixa a vida, porque vai passar. Os problemas sempre passam, gente. Então, esses são os nossos checklist. Aquilo que eu não resolvo, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu, enfim, não quero resolver. O que acontece? O que pode acontecer? Quem lembra aí? Cai no sofrimento. Então, eu começo a levar aquele problema, uma coisa que eu conseguiria resolver um dia, 2, em pouco tempo, digamos assim, eu estendo aquele período. E aí, a nossa vida fica eternamente naquele problema que a gente consegue resolver. E eu sou a prova viva disso. Um relacionamento, já estive em relacionamentos que tava horrível, e você continua porque você não consegue. Passa 1 ano, 2 anos, e você tá ali, quando você vê, você fala, cara, como é que eu não consigo terminar isso? Por quê? Porque você não pegou o problema e resolveu. Essa foi a questão. Então, você coloca a sua responsabilidade, entendeu? E é isso. Ou então, se você fica no sofrimento, você pode piorar as coisas com a sua impulsividade. Vi gente aqui falando que é impossível, né? Então, não leve isso como ponto positivo, né? Às vezes a gente olha lá no nosso signo, é impossível. Não leva isso como ponto positivo. Quando a gente está na impulsividade, a gente tá muito intenso com os nossos sentimentos e não tem o equilíbrio. Ou você tá muito feliz, muito animado, ou você tá muito triste, muito estressado, e aí as nossas decisões, atitudes vão ser baseadas nas nossas emoções, que não estão em equilíbrio. Então, são isso. Certo? Então, lições do dia: tudo passa, não há problema que dure para sempre. E ou eu lido com os meus problemas, ou eles que lidam comigo. Então, a escolha sua, certo? Então, falei muito, gente. Nem imaginei que eu ia falar tanto assim, que eu tava tão nervosa, mas o negócio fala. Ó, já estão esperando a próxima live. Meu Deus, gente, já vamos fazer uma outra semana que vem. Vocês topam? Tô gostando desse negócio aqui de falar, hein? Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. Mas tô gostando. E temos um mantra aqui, ó, pra gente terminar a nossa live. Antes disso, eu quero falar uma coisa aqui também. Eu sempre falo bastante do autoconhecimento. Então, pra vocês que estão aqui na live, né, quase um suspense aqui. Mas eu tô trabalhando num projeto já faz muito tempo. Fora os tempos de estudo, né, já tô há 2 anos, 3 anos nos estudos, me aprofundando. Então tá uma coisa bem intensa. Só nesse projeto a gente já tá em 5 meses, incansavelmente. Então, quero contar pra vocês, né, que o nosso projeto, o nosso curso de autoconhecimento tá saindo do forno! Eu tô muito feliz, gente. Tô muito, 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 muito feliz. E em breve vocês vão ter contato com ele. A gente nem ia divulgar, né, equipe? Nem ia divulgar aqui, ó. Deu a louca. Mas já estou contando pra vocês, entendeu? Que em breve vocês poderão ver a carinha aqui do nosso curso. Então, eu tô muito, muito feliz. Então, tem muitas novidades aí. E eu não poderia contar de uma outra forma e de outro momento. Então, vocês estão sabendo aí de primeira mão. Todos vocês que estão aqui. Quero agradecer muito, muito a presença de vocês. É isso. Vocês fazem com que a gente não desista, né, das redes sociais. Um dos motivos pelo qual eu estou na rede social é pelo fato de conseguir alcançar mais pessoas. Então, poderia ficar aqui só no meu cantinho, no boca a boca aqui, mas não, né? Então, a gente expandiu esse nosso trabalho. O intuito do perfil é justamente esse, a gente criar um canal de luz, né? Todos nós somos luz, todos, né? Você é luz, eu sou luz, todos nós somos. E às vezes a nossa luz só tá apagadinha, né? Então, quando eu acendo a minha, eu consigo acender a outra. E é aquela questão, né, da vela. Não tenho como, não é possível né, eu acender a luz de vocês e perder a minha. Então, fiquem tranquilos, ninguém perde o brilho, ninguém perde a luz quando acende uma outra luz, né? Então,
O céu é o seu limite. Olha lá, gente, olha, não faz isso comigo, né, gente? Vocês são maravilhosas. Né? Então, é isso. Mantra pra gente finalizar. Então, todo mundo escrevendo aí, ó. Todas as soluções que eu busco já estão em mim. Todas as soluções que eu busco já estão em mim. Então, gravem isso, ok? Gravem isso. Quando vier um problema na vida de vocês, olha no espelho e fala: todas as soluções que eu busco já estão em mim. E é isso. Vocês têm uma caixinha de ouro aí dentro de vocês. Vocês só precisam acessá-las, né? E às vezes a gente fica tão procurando fora a solução, e a solução tá dentro de você. Então, para analisar, para se conhecer. E é isso, gente. Noite maravilhosa pra vocês. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço. Olha lá. Todo mundo escrevendo, hein? Escreve isso, coloca no post-it, entendeu? Deixa no fácil acesso. Que tudo aquilo que vocês buscam já estão em você. Pare de procurar fora o que está dentro. Então é isso. Galera, muito obrigada. Muito obrigada. Nos vemos aí, quem sabe semana que vem. Se eu não me empolgar, a gente vai começar a fazer mais lives, viu? Que é isso. Gente, um beijo. Até mais.